Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. One Piece, com sistema de recompensa. Capítulo 301. De acordo com fontes confiáveis, a ameaça de nível demoníaco na cidade Z foi eliminada. Ao anoitecer, o alerta de ameaça emitido pela garota mosquito foi oficialmente suspenso. Gradualmente, os moradores da cidade Z começaram a sair de casa novamente, e as lojas reabriram uma a uma. Mesmo em um mundo infestado de monstros, pessoas comuns ainda se apegam ao ritmo de suas vidas cotidianas. Em um beco estreito, um monstro peludo com o corpo inteiro coberto de pelos longos, de repente bloqueou o caminho de duas crianças. Kekekek. Eu sou o monstro peludo. Parece que a sorte de vocês acabou, pirralhos. Hora de transformar vocês dois em bonecos de pelúcia fofinhos. Assim que estava prestes a atingir as crianças aterrorizadas, a temperatura ao redor deles despencou. Uma onda de ar azul gelado envolveu de repente o monstro peludo. Tão frio. Oh, o que está acontecendo? Antes que pudesse terminar a frase, seu corpo congelou e sob os olhares atordoados das crianças, ele se estilhaçou em pedaços de gelo brilhantes. Ron caminhou pela rua em frente ao beco, comendo casualmente um picolé. Ele já havia trocado de roupa, vestindo roupas casuais que o faziam se misturar à multidão, calça de moletom preta, camisa branca de manga curta e cabelo curto. O visual era limpo e arejado, exalando um charme refrescante. Naturalmente, ele atraiu bastante atenção das mulheres na rua. Ei, olha aquele cara tão bonito. Sério, ele é uma celebridade ou algo assim? Ele é tão alto e sua vibração é incrível. Ele pode até ser mais gato que o Máscara de Aço Doce. Uma bela jovem apoiou o queixo na mão, olhando sonhadoramente para a figura de Ron que se afastava. Quando ele saiu da rua, um boné de beisebol apareceu em sua cabeça. Noite. Dentro de um restaurante luxuoso em Cidade Z. Ron estava sentado em uma cabine VIP privativa, apreciando uma refeição suntuosa. A mesa estava coberta de pratos um após o outro. Enquanto comia, ele navegava pelos dados da Associação de Heróis e seus heróis classificados em seu laptop. A aparição da garota mosquito sinalizou que este ainda era o estágio inicial da história de One Punch Man. O próximo deve ser o arco da Casa da Evolução. Ron mastigou pensativamente um pedaço de bife. Se ele se lembrava corretamente, havia um cara besouro muito legal naquele arco. Pode ser um bom aquecimento. No dia seguinte, Ron liberou seu Haki de observação ao seu alcance máximo e logo localizou o gorila blindado, o importante executor da Casa da Evolução. Num piscar de olhos, ele apareceu bem na frente dela. Então você é o gorila blindado? O gorila congelou e então sorriu maliciosamente. Ah, uma relíquia da antiga humanidade, hein? Você sabe meu nome e mesmo assim não fugiu? Corajoso. No segundo seguinte, bum! O gorila foi arremessado pelo ar, colidindo contra uma parede e se enterrando nela como uma cratera. Sangue jorrou de seus olhos, nariz, orelhas e boca. Seu rosto ficou completamente destruído, mutilado a ponto de ficar irreconhecível. Poupe-me. Ron estava parado diante dela, as mãos ainda casualmente nos bolsos do paletó. A aba do boné de beisebol sombreava seus olhos azuis brilhantes enquanto ele olhava para a criatura destruída. Onde fica a Casa da Evolução? Nas profundezas das montanhas, escondida em uma floresta remota, fica a Casa da Evolução. Assim que Ron entrou no local, uma voz fria e mecânica ecoou em sua mente. EBIP. Localização atual detectada. Casa da Evolução. Login disponível. Gostaria de fazer login? Entrar. A login efetuado com sucesso. Recompensas recebidas. Mais 10 de vitalidade, mais 10 de energia mental. Recompensa adicional. Um ponto de evolução especial. Ponto de evolução especial pode ser usado para atualizar. Habilidade de fruta flutuante, fase 2, nível 7. Habilidade da fruta distorcida, fase 1, nível 4. Grau mestre espadachim? Aqui de armamento, nível 10. Observação aqui, nível 9. Aqui do conquistador, nível 9. Golpe supremo chute nuclear, nível 4. Chumpo, nível 8. Antes que Ron pudesse decidir como alocar seu ponto, um alarme urgente soou por toda a instalação. Alerta de intruso! Alerta de intruso! Xi. Mutantes em forma de besta avançaram de todas as direções, tentando cercá-lo. Um brilho intenso brilhou nos olhos azuis de Ron. Então, uma força devastadora explodiu de seu corpo. As criaturas atacantes vaporizaram-se instantaneamente em nuvens de névoa de sangue. Toda a estrutura acima do solo da Casa da Evolução, todos os 8 andares, juntamente com as colinas e a floresta ao redor, foram arrasadas pela onda de choque em expansão. Impossível! Dentro da sala de vigilância, o cientista genial por trás de tudo olhava horrorizado para o monitor. Ao lado dele, um clone trêmulo levantou os óculos, com suor frio escorrendo pelo rosto. Esse não é um poder que um humano deveria ter. O que é ele? O que é essa coisa? Eu quero isso, eu quero tanto dissecar esse espécime. É ruim, ele está indo para o laboratório subterrâneo. Não temos mais combatentes utilizáveis. Só resta aquela falha. Não há escolha. Teremos que liberá-lo. Ron entrou em um longo corredor subterrâneo. Depois de caminhar cerca de 100 metros. Baque. O chão tremeu. Uma aura enorme surgiu em sua direção com uma velocidade estonteante. Svi. Com um sorriso torto no rosto, o Carnificina Kabuto avançou, seu corpo enorme se movendo tão rápido que mal era visível, com o vento uivando em seu rastro. Encontrei você. Seu punho enorme foi arremessado em direção a Ron. Ron tentou revidar com um soco. 2 punhos, um enorme e um fino, colidiram. O ar comprimido explodiu com um estrondo ensurdecedor. Rachaduras se formaram em teias de aranha nas paredes do túnel, enquanto a onda de choque se espalhava. Você bloqueou? Impressionante.
Carnificina Kabuto olhou para baixo e sorriu para Ron. O boné de Ron fora arrancado pelo vento no choque. Seus cabelos negros semilongos agora balançavam descontroladamente ao vento. Aquele rosto elegante e afiado se ergueu ligeiramente e ele ofereceu um sorriso calmo, quase provocador. Muito claro. Você consegue bater mais forte? Ou, leve demais, né? Eu não estava me segurando, sabia? Kabuto riu baixinho. Você é realmente incrível. Ele retraiu o punho e apontou por cima do ombro com o polegar. Sou Carnificina Kabuto. Tem uma câmara de batalha especial ali. Vamos lutar lá dentro. Sim, esse lugar é um pouco apertado. Ron se abaixou para pegar seu boné de beisebol. Vamos. Os dois entraram em uma enorme câmara subterrânea, larga o suficiente para confrontos titânicos. Bem espaçoso, né? É a maior sala aqui embaixo, construída especialmente para experimentos de combate, disse Kabuto, olhando para Ron, que cerrava os punhos. Você precisa de algum último preparo? Ron girou o pescoço com um estalo casual. Não, estou bem. Tudo bem então. Vamos começar. Assim que as palavras saíram de sua boca, a aura de Carnificina Kabuto explodiu. Seu corpo enorme desapareceu. No instante seguinte, ele reapareceu atrás de Ron. Com um sorriso confiante, ele balançou o punho, envolto em uma pressão de vento esmagadora, direto na cabeça de Ron. Estrondo. Mas uma única mão conteve o ataque com facilidade, parando o golpe sem esforço. Os ventos uivantes passavam por Ron, que permaneceu imóvel. Os olhos de Carnificina Kabuto se estreitaram levemente. Esse cara... Capítulo 302. Nossa, eu estava dando tudo de mim agora mesmo, e pensar que você conseguiu bloquear. Isso é surpreendente não, sem precedentes. Ah, entendi agora, entendi. Você é forte. O Carnificina Kabuto encarou Ron, o sorriso maníaco em seu rosto gradualmente desaparecendo. Mostre-me tudo que você tem. Espero que não me decepcione. Ron, usando seu boné de beisebol característico, olhou para cima com um sorriso calmo e deu um chute direto no besouro. A forma do Carnificina Kabuto se transformou em uma imagem residual tremeluzente, escapando facilmente do golpe e desaparecendo da vista de Ron. Ele disparou ao redor dele a uma velocidade assustadora, soltando uma série de uivos excitados e assustadores. Esse cara pode parecer desequilibrado, com uma personalidade horrível, mas em termos de força, ele poderia facilmente massacrar alguém como Musan do mundo Demon Slayer. Então é isso. O que significa ser de nível dragão? Svi. Yarro. O Carnificina Kabuto disparou para frente como um caminhão pesado, avançando em direção a Ron com velocidade brutal. Ron cerrou o punho direito, e uma enorme onda de força vital percorreu seu corpo, formando uma espiral escaldante de pressão de ar ao redor de seus dedos. Ele queria testar. Ele conseguiria, confiando apenas em seu corpo físico, enfrentar de igual para igual um monstro do nível do dragão? Ron lançou seu soco direto para frente. Até o ar se contorceu e gritou sob a força. As pupilas do Carnificina Kabuto se contraíram bruscamente enquanto ele encarava o punho que se aproximava. Seus instintos gritavam. Perigo, perigo letal. Sem pensar duas vezes, o besouro desistiu do ataque e saltou para cima. O soco de Ron, concentrado em um único ponto aterrorizante, foi desencadeado. O ar à sua frente se estilhaçou como vidro. Uma onda de choque em espiral, um canhão de ar, explodiu em linha reta em direção à parede oposta. Bum! Centenas de metros de distância, a enorme parede explodiu, e pedaços se desfizeram em pó. Rachaduras se espalhavam por todas as direções. Toda a estrutura subterrânea tremeu. Detritos caíram em ondas. Agarrado ao teto, o Carnificina Kabuto começou a suar frio enquanto olhava para Ron. Tão perto. Se eu tivesse entrado agora, eu estaria morto. Esse cara. O que ele é? Parece um humano comum, e ainda assim, ele esconde esse tipo de poder? Esse nível de perigo. Nunca senti nada parecido. Toque. Com um passo repentino, Ron desapareceu, e reapareceu bem na frente do besouro sem o menor aviso. Antes que pudesse reagir, um punho voou em direção ao seu rosto. Bang! Sua cabeça foi esmagada profundamente na parede, criando uma cratera de quase 10 metros de largura. E então, a força residual explodiu para fora. Bum! Centrado no besouro, todo o espaço num raio de 100 metros desmoronou em um poço gigantesco. O enorme corpo do Carnificina Kabuto estava completamente embutido na parede. Nesse momento, o Dr. Genus chegou, apenas para ficar congelado em silêncio e atordoado. Esse é o Carnificina Kabuto mais forte, e ainda assim, só isso. Ron pousou suavemente no chão, olhando para o monstro meio enterrado com um brilho de decepção nos olhos. Sinceramente, você está me decepcionando. Só isso. Não mexa comigo. O Carnificina Kabuto rosnou lutando para se soltar da parede. Não há ninguém neste mundo mais forte do que eu. Agora observe minha verdadeira forma. O besouro caiu no chão com um estrondo estrondoso, rachando o piso. Ele pisoteava pesadamente, os músculos saltando como cabos de aço, as veias pulsando. Sua estrutura já maciça inchou ainda mais, com um chifre perverso projetando-se de sua cabeça. Estranhas marcas verdes e roxas brilhavam por seu corpo. Olhos vermelhos sangue brilhavam com ferocidade. Sua aura tornou-se avassaladoramente violenta. Modo Carnificina ativado. O Dr. Genus empalideceu ao ver aquilo. Pare. É tarde demais. Rugiu o besouro com os olhos arregalados. Vou esmagar aquele desgraçado completamente, e depois vou devastar a cidade. RH. Completamente tomado pela sede de sangue e pelo frenesi da batalha, o Carnificina Kabuto golpeou o chão, investindo contra Ron em alta velocidade. Desferiu um soco selvagem, e fez Ron voar como um meteoro. O besouro atacou novamente, saltando alto e jogando Ron no chão com outro soco forte. Rig. Ele se movia pelo campo de batalha como um fantasma, rindo loucamente enquanto tratava Ron como um saco de pancadas, jogando-o para todos os lados à vontade. Isso é incrível.
Com um golpe final, o Carnificina Kabuto jogou Ron no chão como uma estrela cadente. Então, com um ímpeto assustador, ele desceu pisando forte. Uma violenta onda de choque atingiu a área, lançando escombros e poeira por mais de 100 metros. O poder destrutivo era impressionante. Isso acaba aqui. O Carnificina Kabuto levantou o punho, batendo no centro da cratera onde Ron estava. O Dr. Genus engoliu em seco, tremendo. Acabou. Ninguém pode impedir agora. Mas naquele momento, um punho escuro como breu surgiu de repente da cratera. Ele colidiu com o soco do besouro. Bum! A metade direita do corpo do Carnificina Kabuto explodiu em uma névoa de sangue. Os olhos do Dr. Genus se arregalaram de horror. Impossível! O besouro enlouquecido, ainda sem razão, olhou para sua metade faltante. Nem sequer havia registrado o que acontecerá. Uma figura surgiu da cratera, pegando um boné de beisebol empoeirado. Então isso, é classe dragão, hein? Ron disse, limpando a poeira. A fumaça e os detritos se dissiparam. Ron permaneceu de pé, completamente ileso. O queixo do Dr. Genus ficou aberto. Aquele ataque devastador não deixou um único arranhão nele? Como isso foi possível? Ron limpou casualmente o chapéu e o colocou de volta na cabeça. Seus olhos azuis profundos se moveram ligeiramente para o lado, fitando o Kabuto Carnificina, que mal respirava. O mais forte? Zombou ele. Não se iluda. Esse nível de força é só uma decepção. No momento em que ele terminou de falar, os olhos de Ron brilharam com uma luz azul brilhante e penetrante. Uma onda de pressão sem forma surgiu. O semi-destruído Carnificina Kabuto foi esmagado como um inseto, completamente aniquilado. Ron olhou para o Dr. Genus parado perto da porta. Sob aquele olhar aterrorizado, ele deu um único passo e desapareceu sem deixar vestígios. O Dr. Genus ficou paralisado no lugar, completamente atordoado. Então minha pesquisa realmente terminou, hein? Capítulo 303. Depois de deixar a Casa da Evolução, Ron caminhou calmamente pela floresta. No momento, só em termos de força física, já ultrapassei a classe dragão inferior. Posso não me igualar a uma criatura dragão de nível médio em força bruta, mas, adicionando aqui de armamento à mistura, posso facilmente subjugá-los. Mas como meu poder físico atual, aprimorado com o aqui de armamento nível 8, se compara ao de um dragão superior. Quanto a seres do pico do dragão, proto-deidades ou mesmo da classe divindade, Ron nem se deu ao trabalho de pensar neles. Com nada além do aqui do armamento reforçando seu corpo, não havia como alcançar tais alturas. Certo, ainda tenho pontos de evolução para gastar. O pensamento lhe ocorreu de repente. Ron parou e olhou para a tela de estatísticas flutuante que exibia todos os seus atributos, ponderando cuidadosamente. Meus poderes de Akuma no Mi e os 3 tipos de Aki não são a prioridade agora. O que eu preciso é de algo que me dê um aumento de poder imediato e significativo. O Soru não tem mais muito espaço para crescer. Essência do demônio, isso pode ser promissor. Se eu levar a integração a 100%, posso desbloquear aquela técnica lendária, Maka Fatoma, aquela que congela o próprio tempo. O chute nuclear da aniquilação está no nível 3. Se eu levá-lo para o nível 4, o poder destrutivo deve pelo menos dobrar. Mas se eu realmente quero o máximo retorno sobre meu investimento. Os olhos de Ron caíram sobre uma entrada específica na tela. Mestre da Espada Grande, aperfeiçoado. O nível além do Mestre da Espada Grande aperfeiçoado, hein? Desconhecido. Que tipo de reino existe além disso? Um brilho de expectativa brilhou nos olhos de Ron. A decisão foi tomada no instante. Sistema, desenvolva minha esgrima. A evolução da esgrima requer um ponto de evolução. Deseja prosseguir? Prossiga. BIP. Ponto de evolução consumido. Esgrima evoluindo de Mestre da Espada Grande aperfeiçoado para Reino Desconhecido. Analisando. Aguarde. Ron não conseguia mais ouvir nada. Ele permaneceu imóvel enquanto inúmeras técnicas de espada floresciam em sua mente. Seus olhos estavam abertos, mas vazios, no fundo de suas pupilas azuis, uma luz dourada de espada surgiu, seguida por uma segunda, uma terceira, uma onda interminável de lâminas radiantes, explodindo como estrelas pelo cosmos. Análise concluída. Novo reino reconhecido como Mestre Supremo da Espada Grande. Esgrima atual, iniciado do reino do Mestre Supremo da Espada Grande. Todas as incontáveis luzes de espada nos olhos de Ron se fundiram em um único feixe. Seu olhar se aguçou. E ao longe, uma montanha de quase 100 metros de altura estava partida ao meio. Bum! A metade superior da montanha caiu no chão com um estrondo estrondoso. Ron voltou a si. Estendeu a mão direita com a palma para cima e se concentrou. Uma onda de sangue e força vital se acumulou em sua palma e se condensou em uma tênue lâmina de luz carmesim de 1 metro de comprimento. Ela irradiava uma intenção de espada aterrorizante, afiada o suficiente para fazer o ar tremer. Então este é o reino além da perfeição. O poder de cortar todas as coisas, tangíveis e intangíveis. O reino do Mestre Supremo da Espada Grande. Este é o reino que até Mihawk desejou por toda a sua vida. Ron olhou fixamente para a lâmina carmesim, forjada inteiramente com sua própria energia sanguínea, seu coração transbordando de alegria. Ele nem precisou brandi-la. Ele sabia, o poder daquela espada estava muito além de qualquer coisa que ele já tivesse usado. Comparado ao seu antigo eu, a força destrutiva de seus golpes havia sofrido uma transformação completa. Se ele estivesse no mundo de One Piece agora, apenas um golpe casual como esse poderia facilmente cortar uma ilha de tamanho médio ao meio. E essa nem era sua força máxima, ele conseguia desferir aquele golpe centenas de vezes sem parar. Se ele também infundisse a lâmina com aqui do armamento, aqui do conquistador, ativasse sua técnica de respiração e desbloqueasse a quebra do limite. Só de imaginar isso, Ron sentiu arrepios na espinha.
É melhor eu manter a discrição neste mundo. Ele dispersou a lâmina carmesim em sua mão. A última coisa que ele precisava era destruir acidentalmente uma ou duas cidades durante um teste de espada e ser marcado como um monstro por aquele rei demônio careca. Sistema, mostre-me minhas estatísticas atuais. Reconhecido. Anfitrião, Ron. Idade, 20. Vitalidade, 5.740. Força mental, 4.650. Mundo transparente, nível 5. Maestria na técnica de respiração solar, 100%. Esgrima, sopro de todas as coisas, grão-mestre da esgrima. Essência da força, nível 5. Movimento de assinatura, chute supremo, nível 3. Habilidade da Akuma no Mi, fruta flutuante aprimorada, segundo estágio. Buff permanente, verdadeira essência de 1000 temperamentos. Resistência a raios, 50%. Proficiência em Haki. Haki de armamento, nível 9, terceiro estágio. Haki de observação, nível 8, terceiro estágio. Haki do conquistador, nível 8, terceiro estágio. Técnicas de combate. Shunpo, nível 7. Gepo, nível 10. Rankiaku, nível 10. Armas. Lâmina de grau supremo, lua de sangue. Lâmina de grande grau, Shuzui. Lâmina de grande grau, Haikiri. Outras grandes lâminas, Oto Kogarishi. Habilidades especiais. Domínio em mecânica, navegação e linguística. Cura maior, purificação. Forjamento. Artefatos. Tesouro do rei. Frasco de vinho infinito. Revólver de prata 6 balas por dia. Itens únicos. Feijão senzu. Item especial. Fruta distorcida. Habilidades especiais. Técnicas Tenseigan. Liberação Yin Yang. Domínio sobre gravidade e repulsão. Controle dimensional. Absorção de vitalidade e controle mental. Concessão de vida. Braço imperial de gelo. Essência do demônio. Concede controle absoluto sobre o gelo. Fusão atual. 50%. Dimensão de bolso pessoal. Castelo infinito não consolidado. Pontos de login atuais. 2. Ao ver a entrada para o castelo infinito, Ron de repente se lembrou. Ah, certo. Isso também. Dimensão de bolso pessoal Castelo infinito. Situação atual. Não consolidado. Uma vez vinculado, o anfitrião terá acesso a um subespaço pessoal com 100 km de diâmetro. O anfitrião pode configurar livremente o terreno dentro dele. O anfitrião pode entrar ou sair à vontade de qualquer local e trazer à força objetos, ou até mesmo seres vivos, do mundo real. Ron não hesitou por um segundo depois de ler isso. Sistema, vincule o Castelo infinito. BIP. Confirmar ligação? Confirmar. É encadernação concluída. Ron sentiu instantaneamente a presença da dimensão. Com apenas um pensamento ele desapareceu de onde estava. Então este é meu castelo infinito. Ele estava sobre um oceano azul brilhante, com o céu perfeitamente refletido nas águas abaixo. Acima dele, nuvens brancas flutuavam sobre outro mar, suspensas de cabeça para baixo no céu. Onde os dois horizontes se encontravam, ilhas verdejantes flutuavam como joias escondidas, um paraíso intocado. Isso não era nada parecido com aquele sombrio e distorcido castelo infinito controlado por Muzan. Este era seu próprio domínio ilimitado, ilimitado puro e inteiramente sob seu comando. Capítulo 304. Que lugar lindo! Com um pouco de reforma, pode ser um lugar perfeito para morar. Ron olhou ao redor do estranho subespaço, assentindo satisfeito. Depois de deixar o castelo infinito, ele retornou para a cidade Z. Assim que ele deixou a área florestal onde ficava a Casa da Evolução, um esquadrão de homens de terno preto da Associação de Heróis chegou ao local. Eles ficaram em choque diante da devastação diante deles. Que destruição terrível! O que diabos aconteceu aqui? Foi obra de um monstro? Ou de um herói? Precisamos relatar isso imediatamente. Cidade Z. Devido ao aparecimento frequente de monstros, uma grande parcela da população se mudou para os distritos centrais, deixando muitas cidades quase abandonadas. Entre elas estava uma dessas zonas desertas, agora estranhamente conhecida como a Cidade Fantasma. A noite caiu. Depois de estocar suprimentos em um movimentado shopping no coração de Cidade Z, Ron percebeu que tinha tempo livre e casualmente foi até o setor de isolado. Ele caminhava tranquilamente pelas ruas vazias da Cidade Fantasma, com as mãos enfiadas no paletó e um boné de beisebol puxado para baixo, cobrindo os olhos. Ao seu redor, prédios em ruínas e ruas rachadas, uma atmosfera assustadora pairando no ar. Ron parou na base de um prédio e olhou para um dos apartamentos, o único com as luzes ainda acesas. Então essa é a residência do Rei Demônio Careca, hein? Ele refletiu consigo mesmo. Não sei por quanto tempo ficarei preso neste mundo. Talvez eu devesse encontrar um lugar para ficar também. Dentro do apartamento, Saitama estava deitado preguiçosamente no chão, com os olhos grudados na TV. Tem alguém por perto. Genos, que estava cozinhando, de repente ficou tenso no momento em que sentiu a presença de Ron. Ele correu até a janela e olhou para a rua. Mas não havia ninguém. A presença desapareceu? Genos estreitou os olhos, surpreso. O que houve, Genos? Saitama perguntou, confuso. Nada. Provavelmente só minha imaginação, respondeu Genos, afastando-se da janela. É mesmo. Ei, o jantar está pronto? Está pronto. Ótimo, vamos comer. Estou morrendo de fome. Sim, sensei. Naquela mesma noite, Ron deixou a área abandonada e gastou uma quantia considerável para comprar um luxuoso apartamento de cobertura na parte mais nobre do distrito central de Cidade Z. Totalmente mobiliado e equipado, ele se mudou imediatamente. Na cobertura do edifício alto, Ron estava submerso em uma banheira cheia de água fumegante, com os olhos fechados, completamente relaxado. Meus poderes atuais são muito confusos e pouco refinados. Este não é o tipo de força pura que procuro. Este mundo pode ser o lugar perfeito para organizar tudo o que conquistei até agora, para realmente compreender a extensão das minhas habilidades.
Na manhã seguinte, a luz do sol entrava pelas enormes janelas do chão ao teto. Ron ficou de braços cruzados, olhando para as ruas movimentadas, cheias de carros e pedestres, com uma expressão pensativa no rosto. Mesmo que desastres continuem atingindo este mundo, e mesmo que pessoas possam morrer a qualquer momento, a vida simplesmente continua, não é? Não, talvez seja porque eles acreditam que os heróis irão protegê-los. Ele olhou para o laptop sobre a mesa. A tela exibia o site da Associação de Heróis, informações sobre a organização, o registro de heróis e os requisitos para se tornar um herói oficial. Exame de herói, hein? Que chato. Ron não tinha nenhum interesse em se tornar um herói. E agora uma notícia de última hora anunciou o âncora da TV. Há poucos instantes, o grupo terrorista conhecido como Grupo Paraíso causou outro tumulto na cidade F. Um prédio alto foi destruído e as autoridades estão tendo dificuldades para responder. Os olhos de Ron se voltaram para a TV. De acordo com fontes, o líder do Grupo Paraíso foi identificado como Martelo de Guerra, um criminoso procurado pela polícia, envolvido em vários incidentes violentos. Enquanto isso, no apartamento de Saitama, Saitama tinha acabado de sair da cama e estava escovando os dentes de pijama enquanto olhava para a tela da TV. O Grupo Paraíso enviou uma mensagem à mídia, declarando que seu objetivo é criar um mundo onde as pessoas possam receber comida e abrigo sem precisar trabalhar. Que causa ridícula. Não é o meu tipo de luta, Saitama murmurou enquanto enxaguava a boca. E parece que todos os membros do Grupo Paraíso são jovens, que se recusam a trabalhar. E são todos carecas. Uma fonte de água jorrou da boca de Saitama. Seu rosto mudou instantaneamente. Careca? De jeito nenhum. Você só pode estar brincando comigo. Ele se virou para a TV, olhando fixamente para o mar de cabeças carecas sendo transmitido, com a testa pingando suor e a expressão congelada de pânico. O quê? De volta à cobertura. Ei, eles irritaram o rei demônio careca. Esses caras estão ferrados. Ron sentou-se no sofá, sorrindo para a tela. Parece que as coisas vão ficar interessantes. Vou assistir. Ele se levantou, com um brilho de relâmpago azul passando pelos seus olhos, e desapareceu sem deixar vestígios. Ao mesmo tempo, o rei demônio careca Saitama já estava vestido com sua icônica roupa amarela e capa branca, disparando em direção à cidade F a toda velocidade, com o rosto contorcido de frustração. Graças a esses caras. Agora eu pareço o vilão? Não vou deixar eles escaparem dessa. Pessoas na rua o avistaram e ficaram boquiabertas de terror. Ah, é um dos terroristas. Não vou. Droga. Saitama gritou de raiva enquanto disparava pelo céu. Capítulo 305. Criminosos carecas em novos trajes de combate. Parece que vocês são os escolhidos. Uma figura com uma longa lâmina nas costas, vestido como um ninja, apareceu na frente da gangue Paraíso, bloqueando seu caminho. Eu estava esperando por você, Martelo de Guerra. Martelo de Guerra, vestido com um traje de combate preto, zombou ao vê-lo. Eu sabia que você ia aparecer. Sonic os encarou calmamente. Deixe-me esclarecer uma coisa. Ninguém que lutou comigo sobreviveu para contar a história. Não será diferente desta vez. Rendam-se agora e eu posso poupar suas vidas. Ele abaixou a máscara, revelando um sorriso cruel. Então, qual é a sua escolha? Assim que Ron chegou à região montanhosa da floresta de F-City, ele testemunhou uma cena de carnificina total. Sonic, o assassino, estava destruindo o Grupo Paraíso como uma tempestade viva. Com uma saraivada de golpes de lâmina e rajadas de vento cortantes, sua figura desapareceu e reapareceu com precisão mortal. Aço frio brilhou, e antes que o sangue pudesse espirrar, cabeças calvas já voavam dos ombros. Era como ver um cortador de grama cortando ervas daninhas. Depois que os pequenos foram derrotados, Sonic avançou em direção ao Martelo de Guerra. Martelo de Guerra, em seu traje de combate de alta tecnologia, ergueu uma pedra enorme e atirou nele com fúria. Você ousa levantar sua lâmina contra mim? Vá apodrecer no inferno. Bum, bum, bum. Sonic zigue-zagueava como um raio, desviando facilmente de pedras e árvores caindo. Muito lento, muito lento. De pé no topo de uma árvore próxima, Ron observou com leve interesse os dois se enfrentando lá embaixo. Aquele cara. Martelo de Guerra, né? Tirando a armadura que lhe dá força, ele é um lixo. Na melhor das hipóteses, ele é nível tigre. E o ninja? Sonic, eu acho? Ele ainda está se segurando. Força geral provavelmente em torno do nível de demônio, mais ou menos no mesmo nível do Genos agora. Enquanto ele refletia sobre suas capacidades, a luta abaixo atingiu seu clímax. Sonic atacou com uma kunai, derrubando o Martelo de Guerra no chão, mas era só uma farsa. Martelo de Guerra aproveitou o momento para escapar desesperadamente do campo de batalha. Ron inclinou a cabeça levemente. Sonic, que estava parado a alguma distância, virou-se de repente e lançou-lhe um olhar frio e penetrante. Bem, não esperava que ainda houvesse um sobrevivente à espreita. Svi. Num piscar de olhos, Sonic estava bem na frente de Ron, com sua lâmina cortando impiedosamente. Mas ele não acertou nada. Uma isca. Ele olhou incrédulo enquanto a imagem residual que ele tinha acabado de cortar desaparecia no vento. Eu não estou com eles. A voz de Ron veio de trás, onde ele estava agora na clareira, com as mãos casualmente enfiadas nos bolsos do casaco. Você pegou o cara errado. Esse não é mais o ponto. Sonic pousou graciosamente, girando para encarar a figura alta e magra. Você percebeu e desviou do meu golpe. Você é forte. O que significa? Um sorriso infantil e alegre surgiu no rosto de Sonic. Sovosh. Seu corpo desapareceu novamente, transformando-se em um borrão negro como azeviche, voando ao redor de Ron numa velocidade maior que a do som. Não importa quem você seja, não vou deixar você escapar. Venha brincar comigo. Você consegue lidar com a pressão?
Consegue acompanhar essa velocidade? Consegue ao menos ver meus movimentos? A voz provocadora de Sonic ecoou de todas as direções como um aparelho de som de loucura. Tic. Que chatice. Ron levantou a mão direita e ajeitou o boné de beisebol que o vento quase havia arrancado. Foge. Sonic avançou de um ponto cego com uma velocidade estonteante, sorrindo maldosamente enquanto sua lâmina fria descia. Este é o fim. Bang. Um punho atingiu seu rosto antes que ele pudesse reagir. O nariz de Sonic cedeu com um barulho enjoativo enquanto ele era lançado como um meteoro, atravessando pedras e troncos grossos de árvores, formando um longo e destrutivo caminho pela floresta, zumbindo por aí como uma mosca. Poderia muito bem se renomear Baleia Sônica Irritante. Ron retraiu o punho como se nada tivesse acontecido e saiu andando calmamente. Naquele exato momento, um homem careca de capa passou por ali e casualmente, segurou Sonic que se aproximava com uma das mãos. A força do impacto criou uma tempestade de vento que balançou sua capa violentamente. Que diabos? Saitama piscou confuso, olhando para o corpo inconsciente em seus braços. Esse cara ficou muito destruído. Ele cutucou o rosto flácido e afundado de Sonic com um dedo. Alô? Você ainda está vivo aí dentro? Sonic parecia mais um saco de purê de batatas completamente inconsciente. Mais tarde, Saitama pediu ajuda a Genos. Genos contatou a Associação de Heróis. Este é o alvo de recompensa da classe S, Sonic, o supersônico. Os agentes que chegaram o reconheceram imediatamente. Foi você quem o derrubou? Perguntou o supervisor a Genos. Genos balançou a cabeça e apontou para Saitama. Não, foi meu professor. O quê? Você bateu nele? O supervisor virou-se para Saitama, visivelmente chocado. Não fui eu. Saitama acenou apressadamente com as mãos. Eu estava só passando. Ele veio do céu em minha direção, e eu o peguei. Então outra pessoa fez isso? Sim, eu vejo. O agente não fez mais perguntas depois disso. Depois que Sonic foi capturado e levado de volta para a sede da Associação de Heróis, Saitama e Genos caminharam juntos para casa. Ao longo do caminho, Genos explicou todo o sistema da Associação de Heróis e a necessidade de passar em um exame para se tornar um herói oficial. Então vamos fazer o exame, disse Saitama. Se você vai levar, eu também levo, respondeu Genos. Tudo bem, vamos fazer isso juntos. Sim, sensei. Enquanto isso, quando Ron estava retornando da cidade F para a cidade Z, algo inesperado aconteceu. Bum! Uma explosão abalou a área. Um arranha-céu alto desabou de repente. Sua metade superior inclinou-se ameaçadoramente e desabou em direção a uma rua movimentada, cheia de pessoas e carros. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 306. Desastres neste mundo sempre acontecem sem aviso. As pessoas na rua gritavam de terror ao olharem para cima e verem um arranha-céu imponente inclinando-se perigosamente em sua direção, aparentemente a poucos momentos de desabar. O prédio está caindo. Ajuda! Correr! A multidão entrou em pânico e se dispersou em todas as direções, com medo apenas piorando o caos. Em um instante, a rua inteira ficou lotada de pessoas e carros, um mar escuro e sinuoso de confusão. Uma sombra enorme desceu gradualmente sobre a área enquanto o arranha-céu inclinado se aproximava cada vez mais do colapso. Isso é ruim. Um grupo de subordinados da nevasca, que por acaso estavam por perto, viram a cena se desenrolando e suas expressões mudaram drasticamente. À frente do grupo estava uma mulher alta de cabelos pretos curtos, pele branca como porcelana e um corpo perfeitamente envolto em um vestido de noite verde, coberto por um luxuoso casaco de pele. Era ninguém menos que Fubuki Infernal. Ela olhou fixamente para o arranha-céu que se precipitava em direção à rua movimentada à sua frente, estreitando os olhos com determinação. Sem hesitar, ergueu a mão, e um brilho estranho irrompeu de seu corpo enquanto seus cabelos curtos flutuavam para cima com uma onda de poder. Os poderes psíquicos do Fubuki Infernal foram ativados, e o arranha-céu em colapso visivelmente desacelerou enquanto tombava para a frente. Agora, tire-nos daqui enquanto eu seguro isto. Não consigo segurar por muito tempo. Pairando no ar, Fubuki cerrou os dentes enquanto se esforçava para manter a enorme estrutura no alto. Sim, senhora. Seus homens de terno preto responderam imediatamente, correndo na direção deles. Todos por aqui. Pressa. Tem algum herói por aqui? Precisamos de reforços. Os cidadãos que estavam se preparando para a morte olharam para cima e ofegaram de esperança. É a Fubuki Infernal, a número 1 da classe B, e o grupo nevasca dela. Estamos salvos. Logo depois, vários heróis das classes B e C se juntaram ao resgate. Olha, é a Tanque Topo Buraco Negro, e esses são o Soco Rápido e o Homem Moicano. Embora não tivessem poder para impedir a queda do prédio, eles ainda conseguiram salvar o máximo de pessoas possível durante os poucos segundos preciosos que tinham. Depressa, eu não consigo. O rosto de Fubuki ficou pálido enquanto ela começou a vacilar, lutando para manter seu poder. Corra depressa. Ela estava no seu limite. O edifício inclinou-se completamente e, sob a força da gravidade, começou a cair em direção ao chão. O grupo Nevasca e os outros heróis não tiveram escolha a não ser recuar com as pessoas que conseguiram salvar. Mas ainda havia cidadãos nas ruas, sem condições de escapar. Eles encaravam a sombra enorme que descia do céu, com os rostos tomados pelo desespero. Acabou. Eu não quero morrer ainda. No banco de trás de um carro preso nos escombros, uma mulher segurava seu filho com força, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Alguém, por favor, nos salve. Se fosse minha irmã, ela seria capaz de salvar todo mundo num piscar de olhos. Fubuki, com o rosto encharcado de suor e os punhos cerrados, olhou para o prédio em ruínas. Por quê? Por que sou tão fraco? Naquele momento, uma figura passou por ela, indo direto para a rua. Fubuki se recuperou e gritou, pare. É muito perigoso. Mas antes que ela pudesse terminar, seus olhos se arregalaram.
A figura se movia como um fantasma, percorrendo mais de 10 metros com um único passo. Em apenas 2 respirações ele já havia atravessado mais de 100 metros, entrando na parte sombreada da rua. Os olhos de Fubuki se arregalaram em descrença. No chão, uma jovem com o rosto ensanguentado e uma perna quebrada jazia quase inconsciente, com a respiração ofegante. Seus olhos semicerrados olhavam para a frente. A figura misteriosa apareceu diante dela. Motivada pela pura vontade de sobreviver, a garota levantou fracamente a mão direita, como se tentasse agarrar o último fio de esperança, o tornozelo dele. Por favor, me salve, eu não posso morrer ainda. Não se preocupe, você não vai morrer. O homem sorriu gentilmente enquanto falava, sua voz calma e reconfortante. E então, diante dos olhares horrorizados de Fubuki e de todos os outros que assistiam, o arranha-céu imponente desabou. Assim como parecia que iria esmagar todos os que restassem na rua até virarem uma polpa sangrenta, o jovem ao lado da garota, usando um boné de beisebol, levantou calmamente a mão direita. Naquele instante, o arranha-céu inteiro, arrastado pela gravidade em direção ao solo, parou de repente. Era como se a estrutura maciça tivesse perdido o peso, flutuando no ar como um balão. Todos que assistiam à distância ficaram paralisados, com o queixo caído e completamente incrédulos. Fubuki, não muito longe, estava igualmente atordoado. Isso é. Sob o olhar chocado dela, o homem misterioso apontou a mão direita para cima. O prédio suspenso e as pedras que caíam ao redor dele subitamente dispararam para o céu, disparando mais de 100 metros no ar e pairando ali como se a gravidade simplesmente tivesse parado de existir. Que diabos? Uma voz não muito distante gritou de horror. Um vilão grotesco com um afro gigante e explosivo, o corpo carbonizado, encarava a cena, com os olhos praticamente saltando para fora. De jeito nenhum. Meu plano de destruição cuidadosamente planejado, arruinado. São aqueles malditos heróis de novo? Droga. Tic, acho que vou ter que esperar pela próxima oportunidade. Hora de recuar por enquanto. Assim que ele se virou para fugir, os olhos azuis gelados de Ron olharam em sua direção, e uma faísca de luz brilhou dentro deles. Explosão gravitacional. Oh, o que está acontecendo? Meu corpo não está me ouvindo. Aterrorizado, o monstro foi puxado para baixo por uma poderosa força gravitacional e jogado na rua onde Fubuki e o grupo Fubuki estavam localizados. Aquele cara, ele é um criminoso procurado de alto nível, o bombardeiro em série. Então todo esse desastre foi causado por ele? Vários heróis de classe B e classe C o cercaram imediatamente. Já que eu já fui exposto, não tem jeito. Vou explodir todos vocês, heróis malditos, em pedaços. O bombardeiro em série sacou 2 granadas, claramente com a intenção de revidar, mas Fubuki lançou-lhe um olhar frio. Com um movimento rápido da mão, ela liberou seu poder psíquico e o prendeu em um instante. Então, com o canto do olho, ela o notou. O homem estava se afastando. Ela entrou em pânico. Sem hesitar, ela correu na direção dele. Vou deixar esse cara com você. Sim, senhora Fubuki. Seus saltos altos batiam forte no chão enquanto ela corria atrás daquela figura que se afastava. O prédio flutuante. Aquilo era poder psíquico, certo? Definitivamente. Então era Fubuki, a nevasca infernal, afinal. Eu não esperava que os poderes dela tivessem chegado a esse nível. Afinal, ela é a irmã mais nova do herói da classe S, Tornado Terrível. Vários heróis e civis resgatados estavam por perto, conversando com admiração. Suas palavras eram repletas de admiração por Fubuki, a nevasca infernal. Todos acreditavam que era a heroína de nível B que havia liberado toda sua força e usado seu poder psíquico para salvar a todos. O incidente foi logo relatado à Associação de Heróis e transmitido pela mídia. Em uma pequena loja de macarrão escondida em um beco tranquilo. Aquela hora, a loja estava quase vazia. Sorver. Ron estava calmamente comendo uma tigela de ramen. Em frente a ele, Fubuki, a nevasca infernal, estava sentada imóvel, com seu olhar penetrante fixo nele. Ron suspirou. Você é um herói, né? Não tem nada de heróico para fazer? Por que está me seguindo? Foi você, não foi? Você salvou aquelas pessoas lá atrás. Fubuki olhou para ele seriamente. Ron deu outra mordida. E daí se eu fiz isso? Eu sabia que era você. Os olhos de Fubuki brilharam. Ela deu um tapinha no peito com orgulho e se apresentou. Sou Fubuki, a heroína número 1 da classe B, também líder do grupo Fubuki. Estou oficialmente convidando você para se juntar a nós. Não, obrigado. É? Fubuki piscou, confuso. Sorve. Ron tomou um gole da sopa, sem nem levantar a cabeça. Eu não sou um herói. Não estou interessada em brincar de casinha com você. Não, um herói? Você tem esse tipo de poder e não é um herói? E o que você acabou de dizer? Brincando de casinha? Um traço de raiva passou pelo rosto de Fubuki. Você tem alguma ideia? Nesse momento, a televisão da loja começou a transmitir notícias de última hora. Há apenas 10 minutos, um grande incidente ocorreu em uma rua da cidade F. Um prédio desabou em direção a uma rua densamente movimentada. Felizmente, graças à heroína de nível 1 da classe B, Fubuki, a nevasca infernal, junto com seu grupo Fubuki e outros heróis presentes, os danos foram minimizados. Fubuki, a nevasca infernal, demonstrou suas imensas habilidades psíquicas levantando o prédio inteiro no ar. Vamos dar uma olhada na filmagem? Fubuki olhou fixamente para a tela, com os olhos arregalados enquanto a câmera dava zoom no prédio flutuante e nos escombros suspensos no ar. O que é isso? De repente, ela se recuperou e bateu as palmas das mãos na mesa, ficando de pé num pulo. Eles entenderam tudo errado. Não fui eu quem salvou todo mundo. Preciso ir esclarecer isso agora mesmo. Ela estava prestes a sair quando a voz calma de Ron a interrompeu. Espere. Fubuki se virou para olhá-lo. Ron, ainda comendo seu ramen sem pressa, falou em tom calmo. Não pretendo me tornar um herói. Também não quero chamar atenção. Só deixe que pensem que foi você. Fubuki estreitou os olhos.
Você está me pedindo para roubar seu crédito? Desculpe, eu não sou do tipo que mente sobre esse tipo de coisa. É mesmo? Que pena. Fubuki piscou. Uma pena? O que há de tão vergonhoso nisso? Bem, disse Ron entre soluços, eu não vou me juntar ao grupo Fubuki. Mas se você mantiver isso em segredo, quem sabe? Talvez possamos ser amigos e nos ajudar. O coração de Fubuki deu um pulo. Esse cara, ele era poderoso. Misterioso, sim, mas claramente não era um vilão. Se estivesse disposto a se arriscar para salvar pessoas. Tornar-se amigo de alguém como ele só ajudaria o grupo Fubuki. Com esse pensamento, Fubuki silenciosamente retornou ao seu assento em frente a Ron, sinalizando sua concordância silenciosa. Está bom? Ela perguntou, olhando para o ramen que ele ainda estava saboreando. Parecia surpreendentemente saboroso, mesmo que fosse apenas uma tigela barata de 300 ienes. Está tudo bem, disse Ron, tomando um gole da sopa vermelha picante coberta com flocos de pimenta. Quer experimentar um pouco? Eu passo. Não gosto de coisas baratas, respondeu Fubuki friamente, colocando uma mecha de cabelo atrás da orelha com um gesto elegante, seu comportamento majestoso e composto. Mesmo que seu estômago estivesse roncando um pouco, ela não ia deixar que um macarrão barato a conquistasse. Ela cruzou os braços sobre a mesa e estudou o rosto do jovem à sua frente. A propósito, eu nunca perguntei. Qual é o seu nome? Com. Então, você também é vidente? Você poderia dizer que sim. Ou poderia dizer que não. Capítulo 307. Cidade Central Z. Dentro de uma vila. Fubuki tinha acabado de voltar para casa. Voltei. Demorou bastante. Tatsumaki, com seu cabelo verde cacheado e vestido preto com fenda, flutuava diante dela com os braços cruzados. Irmã mais velha. Fubuki pareceu surpreso. Por que você voltou hoje? Esta casa também é minha. Por que eu não deveria voltar? Tatsumaki bufou baixinho e olhou para a irmã. Eu vi o noticiário hoje. Você se saiu bem. Mas da próxima vez, deixe as coisas perigosas para os heróis de nível mais alto. Continue com o seu pequeno fã-clube classe B. Com isso, Tatsumaki saiu flutuando, sem se preocupar em esperar por uma resposta. Fubuki olhou para baixo levemente, cerrando os punhos silenciosamente. No dia seguinte, dentro de um café sofisticado na cidade Z, Fubuki estava sentada sozinha perto da janela, vestida com um vestido de noite verde coberto com um casaco de pele branco, tomando seu café lentamente. Você precisava de algo de mim? Fubuki olhou para cima. Ron sentou-se em frente a ela. Não é nada urgente. Só. Ela deslizou um pedaço de papel sobre a mesa. Ron olhou para ele. A localização do dojo do Bang, o Silver Fang, hein? Ele olhou para ela com um sorriso. Você conseguiu isso bem rápido. Você me pediu para investigar. O que você está planejando fazer? Perguntou Fubuki, curioso. Nada sério. Só estou planejando fazer uma visita. Nos degraus íngremes da montanha que levam ao dojo de Bang, duas figuras subiram firmemente. Uf, já chegamos. Estamos apenas na metade do caminho. Por que alguém construiria um dojo tão alto? Bem, ele é um artista marcial. Esse tipo de terreno provavelmente é brincadeira de criança para ele. E você é vidente. Já está tão cansado assim? Calha a boca. Videntes não têm resistência sobre-humana, certo? Por falar nisso, Ron se virou para olhar para Fubuki, que já estava sem fôlego, e suspirou. Por que você está vindo junto? Você não é um herói e o líder do grupo Nevasca? Não tem coisas melhores para fazer? Fubuki corou levemente irritada. Por que você toma heróis? Não trabalhamos 24 horas por dia, 7 dias por semana. Contanto que cumpramos nossas obrigações, também podemos fazer pausas. O grupo Nevasca está de folga hoje, então decidi ir com você. Só isso. Tá bom. Mas você sabe voar, né? Sendo vidente e tudo mais? Eu poderia, mas ainda é um pouco alto. Fubuki virou a cabeça, claramente envergonhada. Ron olhou para ela com a expressão vazia. Você é como minha irmã, né? Acha que eu também sou fraca? Acho que não posso te culpar. Algo no olhar de Ron deve ter despertado algo dentro dela. Fubuki parou de andar e sentou-se nos degraus de pedra. Seus olhos vagavam ao longe enquanto ela falava suavemente. Minha irmã é diferente de mim. Ela está em segundo lugar entre os heróis da classe S, o Esper mais forte, Tornado terrível. Comparado a ela, minhas habilidades psíquicas não chegam nem perto. Não, nunca consegui vencê-la em nada desde que éramos crianças. De onde veio isso de repente? Ron a observou, confuso. Desde pequena. Com uma irmã assim, nunca consegui ser a primeira em nada. Nem uma vez na minha vida inteira. Tornar-me o melhor dos heróis da classe B. Foi a primeira vez que consegui ser o número 1. E quero manter isso. Quero liderar todos os heróis da classe B. E superar minha irmã, que insiste em lutar sozinha. Ela abraçou os joelhos, falando em uma voz que era pouco mais alta que um sussurro. Para Ron, um cara que ela só conheceu uma vez, Fubuki começou a desabafar as inseguranças que ela mantinha enterradas no fundo do coração. O vento da montanha agitava seus cabelos pretos e curtos, fazendo-a parecer mais solitária, mais frágil. Embora governasse seu exército negro com a graça de uma rainha, seu coração se afogava silenciosamente em dúvidas. Protegida demais por Tatsumaki, sua luz sempre fora engolida pela sombra avassaladora de sua irmã. Ron olhou para ela por um tempo e então coçou o queixo. Tatsumaki está em segundo lugar na classe S. Se você quiser superá-la, precisa mirar no primeiro lugar na classe S. Não importa quantos heróis da classe B você reúna, isso não vai adiantar. Fubuki mordeu o lábio. Eu sei. Claro, eu sei disso melhor do que ninguém. Não importa quantos heróis da classe B eu reúna, nunca conseguiríamos derrotar alguém como ela, um monstro em pele humana. Mas, este é o único jeito que eu conheço. A única coisa que posso fazer para tentar.
Sua voz foi ficando cada vez mais fraca até que ficou quase inaudível. Então que tal ampliar um pouco seu campo de visão? Ela piscou surpresa e olhou para ele. O que? Ron sorriu para ela e disse, estou dizendo, não se limite apenas à classe B. Por que não recrutar alguns heróis da classe A e da classe S enquanto estiver lá? Fubuki olhou para ele, atordoada. Classe A e classe S. Isso é impossível. Eu sou apenas classe B. Nada é impossível. Ron riu baixinho. O melhor herói da classe B reúne um grupo de guerreiros de elite e ultrapassa o segundo herói mais forte da classe S para se tornar o número 1. Parece interessante, não é? Eu te ajudo. Fubuki olhou para ele, atordoada. Esse cara, do que ele está falando? Algo assim? É mesmo possível? Capítulo 308. Ron sorriu para a mulher que o encarava sem expressão. Eu disse que te ajudaria, mas só se eu quisesse. Não crie muitas expectativas. Fubuki voltou a si e assentiu. Claro, eu entendo. Este era apenas o segundo encontro deles. Eles mal sabiam um do outro e ainda eram, em todos os sentidos, estranhos. Naturalmente, ela também não esperava muito de Ron. Nesse ponto, ela estava tratando a oferta dele como um comentário casual, não algo para ser levado a sério. Descansou o suficiente? Mais ou menos. Então vamos. Eles continuaram subindo os degraus de pedra. Fubuki olhou para o jovem ao seu lado, Ron. Seus cabelos negros na altura dos ombros e sua franja balançavam suavemente na brisa da montanha. Seus olhos azul oceano brilhavam sob suas feições calmas e impecáveis. Mesmo da perspectiva dela, seu perfil parecia ridiculamente bonito. Toda sua aura era serena e tranquila, como uma brisa morna na primavera. Mas ela se lembrou de como, naquela rua, quando se conheceram, ele demonstrou um poder tão avassalador que a abalou profundamente. Ele era ridiculamente bonito, e sua força não era menos ridícula. Por toda a lógica, alguém como ele deveria ser tão famoso quanto Máscara de Aço Doce. E no entanto, ela nunca tinha ouvido o nome dele antes. Não havia um único vestígio dele online. Era como se ele tivesse simplesmente surgido do nada. Ele estava escondendo sua identidade e poder todo esse tempo? Se sim, por quê? Poderia estar relacionado à sua relutância em se tornar um herói? O olhar de Fubuki permaneceu em Ron, sua curiosidade crescendo. Sua mente não conseguia parar de especular. Esse cara, realmente é um homem envolto em mistério. No topo da montanha, em frente ao dojo de Beng, seu discípulo Charanko estava varrendo o caminho de pedras. Então este é o lugar? Ao ouvir uma voz, Charanko se virou. Ele viu um jovem alto, magro e absurdamente bonito caminhando pela trilha ao lado de uma bela mulher curvilínea, de pele branca como a neve. Aquela mulher. Charanko fez uma pausa, reconhecendo a mulher de cabelo curto e vestido verde. Finalmente consegui. Fubuki se apoiou nos joelhos e expirou longa e fortemente. Você é o herói de nível 1 da classe B, Fubuki Infernal, certo? Ela olhou para cima e avistou o jovem loiro com um kimono branco de artes marciais. Ele parecia familiar. Acho que me lembro de você, um dos discípulos do Beng Sensei. Seu nome é... Sou Charanko, discípulo sênior do Beng Sensei, disse ele com um sorriso, antes de se virar para Ron com um toque de curiosidade. E isto é? Um amigo meu. Ele está aqui para conhecer o Beng Sensei. Eu vejo. O mestre Beng está aqui? Ele é. Vou avisá-lo. Antes que Charanko pudesse terminar, as portas do dojo se abriram. Um velho curvado e de cabelos grisalhos apareceu diante deles. Não precisa anunciar. Eu ouvi tudo. Charanko coçou a cabeça e cumprimentou o mestre. Fubuki curvou-se respeitosamente para o velho. Faz tempo, Beng Sensei. Ah, você é a irmãzinha do tornado, né? O tom de Beng era caloroso e amigável. Eu soube do que aconteceu outro dia. Você lidou bem com isso. Você conseguiu salvar um prédio inteiro em ruínas. Parece que seus poderes psíquicos evoluíram muito. Já pensou em ser promovido para a classe A? Ah, não. Não no momento, ela respondeu, um pouco envergonhada. Beng então desviou seu olhar para Ron. O jovem era uma cabeça mais alto que ele. O velho mestre teve que erguer os olhos para encará-lo. Um olhando para cima, o outro olhando para baixo, seus olhares se encontraram. No momento em que Beng viu os olhos azuis profundos de Ron, tão calmos e vastos quanto o oceano, suas pupilas se estreitaram ligeiramente. Uma centelha inquietante percorreu seu peito. Essa presença, esse jovem não é uma pessoa comum. Charanko percebeu e imediatamente ficou agitado. Ei, mostrem respeito. Vocês estão parados na frente do herói de rank 2 da classe S, Silverfang. Como ousam ser tão rudes? Até Fubuki sentiu que Ron estava sendo um pouco indisciplinado, mas ela se conteve e não disse nada, apenas puxou levemente sua manga. Mas Ron e Beng não deram atenção a nenhum deles. Beng olhou diretamente nos olhos de Ron e falou, eu sou Beng. E você? Kwon. Ron que é? Nunca ouvi esse nome antes. Você também é um herói? Não, não estou. Eu vejo. Com as mãos cruzadas atrás das costas, Beng continuou a olhar para Ron. Ouvi do pequeno Fubuki daqui que você veio me ver. Qual é a ocasião? Nada demais. Ron sorriu calmamente. Só queria te pedir para treinar. Beng congelou. O mesmo aconteceu com Charanko e Fubuki. Charanko reagiu primeiro encarando Ron incrédulo. Você ao menos sabe o que está dizendo? Você nem é um herói. Está desafiando um herói classe S, Silverfang. Você está louco? Um civil não tem permissão para desafiar um herói? Charanko engasgou com a resposta momentaneamente sem palavras. Então seu rosto se contorceu de raiva. Ele jogou a vassoura de lado e assumiu a postura inicial do punho quebra-pedras da água corrente. Então deixe que eu, Charanko, o discípulo sênior do punho destruidor de rochas da água corrente, seja seu oponente. Ron nem olhou para ele. Seu desgraçado. Furioso, Charanko investiu contra ele. Os olhos de Ron se moveram levemente, e uma mudança sutil em sua aura irradiou para fora. Charanko não sentiu nada,
mas Bang naquele mesmo instante estreitou os olhos bruscamente e franziu a testa. Ele agiu imediatamente, estendendo a mão para agarrar o ombro de Charanco e detê-lo. O que você está fazendo, mestre? Fique quieto, Charanco. Ron não é alguém com quem você possa lidar. O olhar de Bang estava fixo em Ron. O que? Charanco olhou estupefato. Ron, siga-me. Sem dizer mais nada, Bang se virou e entrou no dojo. Ron deu um passo à frente, passando direto pelo atordoado Charanco. Fubuki hesitou brevemente antes de segui-lo para dentro. Aquele bastardo rude. Que parte dele parece mais forte do que eu? Mestre desafiador? Que piada. Vou ver do que ele realmente é feito. Charanco, resmungando internamente, também entrou no dojo. Dentro do espaçoso salão de treinamento, Bang e Ron estavam em lados opostos da sala, a mais de 10 metros de distância. Fubuki ficou de lado, com os braços cruzados, observando em silêncio. Senhorita Fubuki, disse Charanco enquanto trazia uma xícara de chá, por favor, aproveite. Fubuki assentiu e agradeceu educadamente. Charanco se ajoelhou ao lado dela, encarando as duas figuras no tapete de treinamento, especialmente o irritantemente arrogante Ron. Ele se virou para Fubuki e perguntou, Fubuki Infernal-sama, esse cara também é um artista marcial? Fubuki, segurando seu chá, parou por um momento. Não, acho que não. Ele não é um artista marcial? Então por que desafiaria o mestre Bang? Charanco ficou ainda mais confuso. Fubuki também não conseguia entender. Aos olhos dela, Ron era claramente um esper poderoso. Um esper realmente teria algo a ver com artes marciais? Isso não parecia provável. Ela olhou para Bang no ringue, cheia de confiança. De qualquer forma, não há como o mestre Bang perder. No ringue, com as mãos cruzadas atrás das costas, Bang olhou para Ron e disse calmamente. Charanco pode não sentir, mas eu sinto sua aura. Essa é a aura de um verdadeiro guerreiro. Seus olhos se aguçaram um pouco. Já que você entrou neste dojo, por tradição nas artes marciais, vou tratá-lo como um companheiro guerreiro que está aqui para me desafiar. Como aquele que está sendo desafiado, não vou me conter. Tem certeza de que quer continuar? Claro, vou fazer o máximo, respondeu Ron com um sorriso. Caso contrário, não seria divertido. Uf, parece que você está bem confiante na sua própria força. Bang acenou levemente para ele. Muito bem. Ele tirou as mãos de trás do corpo. Enquanto ele os movia delicadamente, o ar ao seu redor cintilava como água corrente. Ondas suaves, porém potentes, de chi circulavam seu corpo, puro espírito marcial em movimento. Punho esmagador de rochas no rio de água. Assumindo uma posição inicial, o corpo de Bang irradiava a pressão de um grande mestre das artes marciais. Como um tigre prateado pronto para atacar, sua presença por si só era intimidadora. Mesmo de fora do ringue, Fubuki sentiu sua aura se intensificar. Sua expressão ficou ligeiramente tensa. Então esse é o poder do herói de nível 3 da classe S. Ron olhou para Bang com interesse crescente. Então isso é arte marcial neste mundo, hein? Parecia um pouco diferente dos estilos marciais do mundo de One Piece. Vem até mim, garoto, Bang gritou. Vou te mostrar o punho destruidor de rochas do rio de água. Ron riu baixinho e se lançou para frente. Com um único passo ele fechou a distância e desferiu um soco direto em Bang. Tão rápido, as pupilas de Bang diminuíram. Mas, ele estreitou os olhos. O chi que fluía ao seu redor mudou de repente. Ele respondeu ao soco de Ron, atingindo seu ponto mais fraco com a palma da mão. Bum! No momento em que fizeram contato, uma onda de choque surgiu da colisão. Mesmo com sua técnica de absorção de força, o braço de Bang tremeu devido ao impacto do golpe. Seu coração ficou cada vez mais surpreso. Não apenas rápido, mas forte também? Antes que ele pudesse se recuperar, outro chute lateral feroz veio assobiando em direção à sua cabeça. Bang bloqueou novamente usando sua técnica fluxo de água, mas a força bruta o fez deslizar para trás 2 ou 3 metros. Ron pressionou o ataque. Bang permaneceu na defensiva, fluindo como água. Bam, bam, bam. Cada colisão ecoava com uma pressão explosiva, ecoando como um trovão e sacudindo o dojo inteiro. Os dois lutadores disparavam pelo ringue como fantasmas. Seus socos e chutes eram tão rápidos que pareciam imagens residuais, completamente imperceptíveis a olho nu. O chi dos seus ataques irrompeu em todas as direções. Ondas de choque se espalharam, até mesmo fazendo chacoalhar as xícaras de chá colocadas nas mesas laterais. E isso era ele se segurando. Se tivessem ido com força total, o dojo inteiro teria sido reduzido a escombros. Charanco ficou paralisado com os olhos arregalados observando a batalha. Não conseguia distinguir os movimentos dos inimigos, e o choque por si só foi suficiente para deixá-lo sem palavras. Esse cara está lutando de igual para igual com o mestre Bang? De jeito nenhum. Isso não pode ser real. Fubuki olhou estupefato. Que diabos está acontecendo? Ele não era para ser um esper? Desde quando espers podem lutar contra heróis da classe S de forma igualitária usando artes marciais? Que tipo de piada é essa? Sua mente estava um caos completo. Bam, bam, bam. Seus punhos e pés continuaram a colidir. Os ataques de Ron eram puros e não refinados, pura força bruta e velocidade contra as técnicas marciais suaves e fluidas de Bang. Era como dois rios colidindo um com o outro com força total, ondas de chi explodindo para fora, envolvendo todo o anel em um vórtice distorcido de pressão de combate. Bang ficava mais surpreso a cada segundo que passava. Esse garoto, ele não usa nenhuma técnica. Só força bruta e velocidade. E ainda está me igualando? Incrível! O corpo dele é como o de um maldito monstro. Ron estava confiando apenas na força e velocidade avassaladoras concedidas por seu físico poderoso, testando as habilidades do herói de nível 3 da classe S.
Silver Fang. Em sua batalha anterior com Kabuto Carnificina, Ron mediu sua força. Baseando-se apenas em seu físico, ele estava em algum lugar entre o nível demônio e a ameaça de baixo nível dragão. Agora, ele queria ver. Será que o herói de nível 3, Silver Fang, conseguiria igualar isso? Velho, atenção! Ron avisou com um sorriso, cerrando o punho direito e empurrando-o para frente. Um soco simples, sem refinamento, sem técnica alguma. Mas a força bruta que continha fez os olhos de Bang se estreitarem bruscamente. Ele nem tentou bloquear. Com um rápido salto mortal para trás, desviou completamente do golpe. Charanko não conseguia acreditar no que via. Mestre, recuou? Bum! O soco de Ron atingiu apenas o ar, mas a força comprimida na ponta explodiu para fora com um estrondo ensurdecedor, e o ar se estilhaçou devido à pressão. A onda de choque avançou e arrancou as portas do dojo das dobradiças. Charanko ficou atordoado e sem palavras. Os olhos de Fubuki estavam arregalados de descrença. Isso poderia ter sido mortal, Bang murmurou, olhando para as portas quebradas. Então ele se virou para Ron, com um brilho de excitação nos olhos. Retomando sua postura, disse: Garoto, você está pagando por esses reparos. Com um passo repentino para frente, Bang lançou seu primeiro ataque real da partida. Seu punho, coberto de chi fluido, curvava-se como um peixe nadando, girando no ar em um ângulo bizarro, mirando diretamente no pescoço de Ron. Mas errou. Os olhos de Bang dispararam para cima. Ron saltou no ar em algum momento. Seu corpo girou e com um movimento fluido, sua perna direita desceu como um chicote, um chute de machado por cima da cabeça mirando no crânio de Bang. Os olhos de Bang se estreitaram. Ele desenhou um arco perfeito com as duas mãos e deu meio passo para trás. Seu chi fluiu para fora, formando um escudo quase invisível. Formação de fluxo de água. O chute poderoso desceu, mas Bang dispersou a maior parte da força com precisão elegante. Deslizando ligeiramente para o lado, ele se esquivou do resto. Então ele retrucou. Com um movimento rápido, ele apareceu no ar, bem na frente do Ron no ar. Garoto, agora você entende? Esta é a arte do fluxo marcial. Desviar do ataque inimigo, encontrar a brecha e atacar. Enquanto ele falava, seus punhos disparavam como uma tempestade torrencial. Bam, 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 bam. Cada golpe atingia Ron, socos impregnados de chi perfurando seu corpo como granadas de choque, fazendo barulho por dentro e detonando com o impacto. Após o golpe final, Bang pousou suavemente no chão, de costas para Ron, com as mãos novamente atrás do corpo. Ele parecia exatamente o mestre que realmente era. A força bruta por si só não supera as artes marciais. Observe bem o que é o poder de verdade, garoto. Então este é o rank 3 da classe S. Silver Fang. Fubuki engoliu em seco, completamente abalado. Que força aterrorizante. Isso é um nível totalmente diferente da classe B ou A. Mestre venceu. Charanko saiu do transe e gritou animadamente com os olhos brilhando de adoração. Eu sabia. O mestre não podia perder. O punho destruidor de rochas do rio d'água é o mais forte. Quando o mestre dá tudo de si, não tem como aquele cara vencer. Charanko, não diga coisas tão tolas. Bang olhou para ela severamente. A força deste jovem é comparável à minha. Eu não o derrotei, eu derrotei o poder bruto com artes marciais. Se ele tivesse treinado um pouco de técnica, eu teria perdido. O sorriso de Charanko congelou no lugar. O que você está dizendo, mestre? Agora entendo, então isso é arte marcial. Uma voz calma soou atrás de Bang. O trio se virou imediatamente. Ron limpou a roupa e se levantou ileso, com o rosto completamente calmo. Os olhos de Bang se abriram em choque. Impossível. Meus golpes, nem te machucaram? Capítulo 309. Bang olhou para Ron incrédulo. O golpe que ele deu agora, embora não tivesse como objetivo matar, ainda foi um ataque com força total. Até mesmo pedras sólidas teriam sido quebradas sob esse tipo de poder, e esse jovem não tinha nenhum arranhão. Que tipo de piada de mau gosto foi essa? Poderia ser. Assim como o super-alói Darkine, ele também treinou seus músculos a um nível quase invencível. Como isso é possível? O queixo de Charanko caiu, seus olhos quase saltando das órbitas. Fubuki também ficou paralisado, olhando fixamente para Ron. Aquele foi um ataque de Silver Fang, o terceiro herói da classe S. E não fez nada com ele? Redirecionar a força, neutralizar o impacto e então esperar o momento perfeito para contra-atacar. Suas artes marciais são um pouco mais interessantes do que eu esperava. Enquanto Ron falava, ele passou casualmente por Bang. Mas no fim das contas, ainda é uma técnica de autodefesa para os fracos se defenderem dos fortes. Não faz muito sentido para mim. Ainda assim, obrigado por concordar em brincar comigo, velho. Svi. Um chute poderoso de repente veio na direção de Ron por trás. Ron levantou o braço. Estrondo. Uma onda de vento intenso explodiu de onde os dois colidiram. O que? As pupilas de Bang se contraíram bruscamente. Ron não se moveu um centímetro. Ele simplesmente levantou o braço e bloqueou sem esforço o chute lateral. Essa pequena discussão acabou, velho Bang. Ron virou seu olhar azul gelo para o lado e falou calmamente. Você não é páreo para mim. Um brilho vermelho dourado brilhou em seus olhos. Seu aqui do conquistador vazou levemente. Naquele instante, a expressão sempre composta de Bang se transformou em choque total. Da perspectiva de Fubuki e Charanko, Bang saltou repentinamente para trás mais de 10 metros como se tivesse visto um monstro aterrorizante, instintivamente assumindo a postura do punho esmagador de pedras com água corrente, com a expressão alarmada. Suor frio escorria por sua testa enrugada. Mestre, o que houve? Charanko perguntou, completamente confuso. Nunca tinha visto Bang tão abalado. Fubuki também ficou perplexo, sem palavras.
Quem é você? Bang olhou feio para o jovem que estava de costas para ele. Sou apenas um humilde viajante. Ron respondeu sem se virar, caminhando direto até Fubuki. Ela ficou ali atordoada olhando para ele. Ron estendeu a mão em sua direção. Fubuki piscou confusa. O que é isso? Empreste-me algum dinheiro. Depois de pedir dinheiro emprestado a Fubuki para pagar os reparos do portão do dojo, Ron foi embora com ela. Depois que os dois se foram, Charanko e Bang estavam no portão do dojo, observando silenciosamente as duas figuras encolhidas desaparecerem colina abaixo. Aquele cara veio te visitar como convidado, mestre, e ainda ousou agir com tanta grosseria. Se não fosse por ser um convidado, com a sua força, você já o teria esmagado. Charanko não pôde deixar de expressar sua frustração em nome de Bang. E pensar que ele ousou dizer uma bobagem tão arrogante. Charanko, fique em silêncio. Mestre. Charanko se virou para falar novamente, mas então viu Bang parado com as mãos atrás das costas, olhando para o caminho com uma expressão extremamente grave no rosto enrugado. E assim, de repente, ele segurou a língua. Mestre, ele era realmente tão forte? Muito forte. Pelo menos um nível acima de mim, talvez até 2. Os olhos de Charanko se arregalaram em choque. Naquele momento, senti algo que nunca senti antes vindo dele. Bang olhou para sua palma ainda trêmula. Seus olhos pareciam dizer, se eu atacasse novamente, eu morreria. Na verdade, perdi a vontade de lutar como artista marcial naquele instante, e escolhi recuar. Que jovem assustador. Ron, de onde ele veio? Charanko ficou completamente atordoado como se tivesse virado pedra. Aquele cara, ele nem é um herói, mas é tão forte? Naquele mesmo dia, enquanto Ron e Fubuki visitavam o dojo de Bang, Saitama levou Genos à Associação de Heróis para participar do exame de registro de heróis. No final, Genos foi oficialmente classificado como um herói da classe S, enquanto o próprio careca Saitama foi colocado entre as últimas posições da classe C. À noite, em uma pequena e tranquila loja de udon em Cidade Z. Estou morrendo de fome. Saitama avistou o restaurante quando passou com Genos e apontou para ele. Ei, Genos, quer comer um pouco de udon? Estou bem com qualquer coisa, sensei. Tudo bem, vamos entrar então. E com isso os dois entraram na loja de udon. Não muito tempo depois, Ron e Fubuki também desceram a rua vindos do dojo. O que você está olhando? Ron olhou para Fubuki, que estava absorta em seu telefone. Ela lia atentamente algo no site oficial da Associação de Heróis. Hoje foi o exame de registro de heróis. Estou verificando se há candidatos promissores que valham a pena recrutar para o grupo Nevasca. Ao ouvir isso, os olhos de Ron brilharam. O exame de registro de herói. Isso significa que o Rei Demônio Careca também deve ter. O quê? Um recruta novinho em folha acabou de passar no exame e foi classificado diretamente como classe S? Os olhos de Fubuki se arregalaram. Quem diabos é esse demônio ciborgue? Ron pensou consigo mesmo. É isso. A essa altura, o céu já estava completamente escuro. Quando eles passaram pela loja de udon, Ron avistou a placa brilhante da loja e se virou para Fubuki. Quer comer alguma coisa? Fubuki, ainda focada no celular, olhou brevemente para o exterior simples da loja e recusou sem hesitar. Então eu vou. Ron disse, com as mãos enfiadas nos bolsos do casaco, e caminhou em direção à loja. Fubuki congelou por um momento, depois cruzou os braços e olhou para as costas de Ron com certa irritação. O que há de tão bom em um lugar como esse? Eu realmente não entendo. Assim que ela se virou para sair com o canto do olho, ela viu algo através da janela. Uma cabeça careca e brilhante, e um ciborgue loiro. Espere, isso é. Os olhos de Fubuki se estreitaram bruscamente. Ela imediatamente olhou para o celular e comparou a imagem do novo herói da classe S, o demônio ciborgue, com o homem lá dentro. Combinação perfeita. Não acredito que encontrei um novo herói da classe S aqui. Esta é uma ótima oportunidade de fazer contato. Usando seu vestido verde característico e seu casaco branco forrado de pele, os olhos de Fubuki brilharam de entusiasmo. Ela bateu os saltos altos e rapidamente seguiu Ron até o restaurante. 2 convidados? Bem-vindos. O garçom os recebeu com um sorriso quando entraram. Por aqui, por favor. Ron virou a cabeça para olhá-la. Você não ia vir? As bochechas de Fubuki coraram levemente. Cacalha a boca já. Capítulo 310. A loja de udon estava cheia de pessoas. Mesa para 2. O que você gostaria de pedir? 2 tigelas de udon, por favor. Entendido. Só um momento. Fubuki, sentada em frente a Ron, pegou seu copo de água e olhou casualmente para a mesa onde Genos estava sentado. Exatamente como eu pensei. Esse é o novo herói da classe S, o ciborgue demônio. Então seu olhar se voltou para o homem careca sentado à sua frente, com um lampejo de dúvida nos olhos. E aquele cara sentado com ele. Quem é ele? Parece um completo idiota. Ele também é um herói? Naquele momento, Saitama tinha acabado de terminar sua água gelada e estava mastigando os cubos de gelo restantes, entediado. Ele realmente parecia meio idiota, completamente fora de sincronia com a vibração de todos ao seu redor. Ron tomou um gole de água e disse casualmente, não o julgue pela aparência. Ele é realmente muito forte. Forte? Aquele careca é forte? Ron assentiu. Fubuki parecia totalmente desconfiada. Genos já havia notado seus olhares. Virou-se ligeiramente franzindo a testa. Aquela mulher. Ela é a Nevasca Infernal, a melhor da classe B. O que ela está fazendo aqui? E aí, Genos? Saitama olhou de relance. Genos se virou rapidamente. Ah, não é nada. Fubuki lançou outro olhar para os dois, então se inclinou para frente e perguntou a Ron em voz baixa. Ei, você acha que eu poderia recrutá-lo para o grupo Nevasca? Não vai acontecer. Por que um herói da classe S trabalharia para um classe B? Ron apoiou a bochecha em uma das mãos, seu tom era completamente casual. Fubuki piscou.
Mas você acabou de dizer, tudo tem seu método. Se você acha que só falar vai conquistá-lo, fique à vontade e tente. Fubuki ficou em silêncio por um momento, depois tomou um gole de água. De repente, com licença, gostaríamos de aceitar o desafio. Aquela frase atraiu todos os olhares na loja. Todas as cabeças se voltaram para o homem careca de macacão amarelo e capa branca. Seguindo o olhar de Saitama, os olhos de Ron pousaram em um pôster na parede. Desafio: balde udon jumbo mega apimentado recompensa, 50.000 ienes. Se falhar, pague 10.000 ienes. Vocês querem mesmo experimentar isso? O dono da loja cruzou os braços e olhou sério para Saitama e Genos. Já vou avisando, nosso udon extra apimentado não é brincadeira. A maioria das pessoas não aguenta. Não se preocupe, não se preocupe. É mesmo. Vou começar então. De um lado, uma voz masculina se juntou a eles. Parece divertido. Pode contar comigo também. Saitama, Genos e até mesmo os funcionários e clientes se viraram para olhar a fonte. Quem falava era ninguém menos que Ron. Duas estudantes o avistaram e imediatamente ficaram encantadas. Meu Deus, ele é tão lindo! Ele é lindo! O dono da loja foi até a mesa de Ron. Vocês dois também querem aceitar o desafio? Fubuki rapidamente acenou com as mãos. Não, eu não. Só eu, respondeu Ron. O dono assentiu. Entendido. Ele se virou para a cozinha e gritou. 3 baldes gigantes de udon mega apimentados. Entendi. Breve. 3 baldes gigantes de udon mega apimentados, chegando. As 3 tigelas de udon fumegantes e infernalmente apimentadas foram trazidas e colocadas diante dos desafiantes. O aroma por si só era escaldante. Fubuki estremeceu só com o cheiro. As pessoas podem mesmo comer isso? É seguro? Por que você está fazendo isso? É pelo dinheiro ou algo assim? Perguntou ela a Ron, visivelmente perplexa. Dinheiro. Ron estalou os achis. Na verdade, não. Não estou exatamente sem dinheiro. Ele deu uma mordida, saboreando. Eu simplesmente gosto de experimentar coisas novas. Além disso, adoro comida apimentada. Saitama, encorajado pela participação de Ron, olhou para o seu próprio balde de udon. É reconfortante ter mais alguém participando. Vamos nessa, Genos. 1 a 1. Sim, sensei. Os 2 homens pegaram seus achis e mergulharam na comida. Todos os olhos na loja estavam voltados para o trio. O rosto de Saitama se contorceu de dor, ficando vermelho vivo. Parecia que ele poderia cuspir fogo a qualquer momento. Genos estava com a cabeça baixa, sorvendo macarrão como um aspirador de pó humano. Ron, enquanto isso, começou a suar na testa, parando ocasionalmente para beber água. Logo seu próprio copo estava vazio. Ele estendeu a mão e agarrou o copo de Fubuki que ela mal havia tocado. Ei, esse é meu. Antes que ela pudesse terminar, Ron já havia inclinado o copo para trás e bebido tudo de uma vez. Fubuki olhou para os 3 e suspirou, segurando a testa. Os homens são realmente idiotas. Os 3 desafiantes continuaram comendo. O dono da loja parecia cada vez mais ansioso, quase como se esperasse que eles desistissem. Fubuki pegou o telefone e rapidamente procurou pelo cara careca ao lado do ciborgue demônio. Saitama. Pseudônimo de herói. Careca de capa. Classificação de herói. Classe C? Classe C? Ela olhou para a tela, incrédula. Por que um herói da classe S andaria com classe C? O desafio estava chegando ao fim. Esse cara está bem? Quem? O careca. Saitama, com o nariz escorrendo macarrão picante, curvou-se. Eu terminei. É sua vez, Genos. Ron o seguiu logo em seguida, largando seus achis, encharcado de suor. Eu também cheguei ao meu limite. Esse nível de tempero é insano. Não é para consumo humano. Fubuki revirou os olhos. Você acha? Essa coisa claramente não foi feita para humanos. Mas parece que alguém pode terminá-lo. Os olhos de Ron se voltaram para Genos e Saitama. Fubuki seguiu seu olhar. Engula, engula, engula. Genos pegou o balde de udon e literalmente o despejou na boca. O dono da loja olhou horrorizado. Genos se virou para ele, exalando vapor. Uf, isso conta como terminar, certo? O dono ficou ali parado, com a colher na mão, congelado. Viu? Esse é um herói classe S para você, comentou Ron. É, mas ele é um ciborgue, murmurou Fubuki. Naquele momento, a porta da loja se abriu. Bem-vindo a... A saudação do dono da loja morreu em sua garganta. Ao ver o recém-chegado, seus olhos se arregalaram em choque. Outros clientes reagiram da mesma forma, com descrença estampada no rosto. Espere, isso não é. Você é Genos, certo? Genos e Saitama se viraram ao ouvir a voz. Fubuki também olhou e piscou surpreso. O recém-chegado não a notou. Seu olhar estava fixo em Genos, e ele sorriu. Sou Máscara Doce, a melhor da classe, é preciso falar com você. Saitama, ainda curvado sobre a mesa, piscou. Primeiro da classe A, é Máscara Doce. As 2 colegiais gritaram de excitação. De jeito nenhum. É ele mesmo. Uau, uau, uau. Uma senhora mais velha parecia que ia desmaiar de alegria. Por que Máscara Doce, o melhor da classe A, apareceria aqui? Fubuki olhou de soslaio para ele, com uma expressão pensativa. Ele deve estar aqui pelo ciborgue demônio. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.